As leis de Newton são um conjunto de leis que descreve a dinâmica do movimento. A primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia, trata-se da resistência à mudança do estado de movimento. A segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, aborda a definição de força resultante e a sua relação com a aceleração. Por último, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Descreve os pares de força que surgem da interação entre corpos. As leis de Newton foram publicadas em 1687 pelo físico inglês Isaac Newton. Sua principal obra, intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, lançou os fundamentos da dinâmica e foi capaz de explicar o surgimento das marés e as órbitas planetárias. Por exemplo, força, aceleração e a força resultante. A força-aceleração e a força resultante são conceitos fundamentais para entendermos as leis de Newton. A primeira lei de Newton afirma que todo corpo apresenta a tendência de permanecer em repouso em um movimento retilíneo e uniforme. A segunda lei de Newton diz respeito à aceleração. De acordo com essa lei, se um corpo estiver sujeito a uma força resultante diferente de zero, ele apresenta uma aceleração no sentido dessa força resultante. A fórmula da segunda lei de Newton é feita com base em uma equação. Força é Fr igual a força resultante, que é M, e massa e aceleração. A terceira lei de Newton, que é a lei da ação e a reação, é assim: caso um corpo aplique uma força sobre um corpo B, caso um corpo A aplique uma força sobre um corpo B, o corpo B produzirá sobre A uma força de reação. As forças de ação e reação sempre têm a mesma intensidade e atuam na mesma direção. Vou dar um exemplo. Responder aqui uma questão aqui do exercício. Um carro de 1.600 kg se move com uma velocidade de 72 km por hora. Quando se depara com um caminhão trafegando com menor velocidade, com a intenção de ultrapassá-lo, o motorista aumenta sua velocidade para 108 km por hora, acelerando uniformemente 10 segundos. Qual é a força resultante que atua sobre o carro que o permite alterar sua velocidade? Despreze forças dissipativas. Desprezando forças com atrito e a resistência do ar, e considerando o R como a força resultante que atua no carro, conforme a segunda lei de Newton, a fórmula para achar é R igual a M vezes A, onde R é o módulo da força resultante, M é a massa, A é a aceleração. O enunciado já fornece a massa do veículo, que é 1.600 kg, faltando a aceleração durante o intervalo. Os valores da velocidade inicial e final estão em quilômetros por hora. Para o cálculo, convertemos para metros por segundo, bastando dividir por 3,6. 108 km por hora dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Usando a fórmula A, que é a aceleração, é igual a ΔV sobre ΔT. A igual a VF menos VI
sobre TF menos TI. A é igual a 30 menos 20 sobre 10. A igual a 10 sobre 10, que é dividir 10 por 10, que dá igual a 1 metro por segundo quadrado. Assim, o módulo da força resultante é R igual a M vezes A. R igual a 1.600 vezes 1, que é igual a 1.600 newton.